Olá a todos, bom dia, Vitor Aguiar falando. Mais uma semana que começa e mais uma semana que a gente tem o Ibovespa em alta. Novamente eu estou aqui para a gente conversar, para a gente ter aquele bate-papo diário a respeito do andamento dos mercados. E a semana começa sem grandes novidades. Ibovespa continua subindo, vai subindo mais de 1%, a sétima alta consecutiva do índice brasileiro. Com isso, ele já volta ali para casa dos 96 mil pontos. No mercado de câmbio, a gente também tem uma manhã mais tranquila, dólar à vista vai caindo ali perto de 0,5%, não é uma queda muito expressiva, mas ainda assim a gente vê a moeda americana chegando a R$ 4,96. Bom, lá fora a gente também tem um dia bem tranquilo, bolsas da Europa mais ou menos perto do 0 a 0 e bolsas dos Estados Unidos subindo um pouquinho, então eu acho que vale a pena a gente reforçar, a gente dizer de novo, o que é que está movimentando toda essa onda de otimismo que toma conta dos mercados globais desde a semana passada. Bom, em primeiro lugar tem toda aquela questão da liquidez que está inundando os mercados financeiros, Os bancos centrais e os governos do mundo estão injetando dinheiro para tentar recuperar as economias em meio à pandemia do coronavírus e grande parte desses recursos acaba indo para as bolsas, As bolsas, nesse momento de juros baixos no mundo todo, apresentam aí as melhores condições para oferecer um retorno um pouquinho maior para os investidores, E, é claro, os juros baixos, como eu acabei de dizer, todo mundo sabe que a Selic aqui no Brasil está nas mínimas históricas e, mais ou menos, no mundo todo a gente vê esse cenário de juros perto aí dos menores patamares de toda a série histórica. É mais um fator que aumenta a atratividade do investimento em ações. Claro que a gente não pode desprezar os riscos, Quase todos os dias eu tenho citado, eu tenho batido nessa tecla, poxa, tem muitos riscos no horizonte, tome cuidado, Pense bem antes de simplesmente sair despejando dinheiro na bolsa e, novamente, a gente vê que tem, sim, vários fatores um pouco mais preocupantes no horizonte. Quando a gente olha para o exterior, todo mundo está de olho ali na questão da reabertura das economias da Europa, com certeza, mas a gente também tem que ficar atento aos dados econômicos e, nesta segunda-feira, são dados da China que trazem alguns indicadores mais mistos, Por um lado, o superávit da balança comercial da China, ele aumentou, só que esse crescimento se deve a, na verdade, uma redução muito forte das importações, o que levanta aí duas hipóteses. Ou a demanda do mercado chinês ainda está fraca, ou o comércio global é que está num nível ainda muito deprimido, ou seja, aquela tese de que a retomada econômica numa intensidade mais rápida passado o pico da pandemia, ela pode estar aí sob risco, Aqui dentro a gente tem aí o noticiário referente ao Ministério da Saúde, Tem uma inconsistência, uma falta de transparência na divulgação dos dados referentes ao coronavírus no Brasil. Isso tem causado algum distúrbio em Brasília. A gente viu o Rodrigo Maia dando declarações no sentido de que se o Ministério não divulga os dados corretamente, então a Câmara pode fazer isso através do contato com as diversas secretarias de saúde de estados e municípios, a ver como é que isso mexe com os investimentos. Mas fato é que o clima ainda é muito positivo na bolsa. O investidor ele deixa de lado esses fatores de risco e se concentra aí nesse sentimento mais otimista que é sustentado pela liquidez em excesso e pelos juros baixos. Ainda no tema do Ibovespa, a XP Investimentos ela divulgou um relatório na noite de sexta-feira, então esse relatório ele só vai ser repercutido hoje, em que eles revisam aí a tese de investimento na Bolsa do Brasil e eles estão mais otimistas. A XP Investimentos elevou a meta para o Ibovespa no fim de 2020 para 112 mil pontos, o que representa um potencial de alta aí de perto de 17% em relação aos níveis atuais. A XP cita essas questões da liquidez dos juros baixos, mas também fala sobre o risco país que tem diminuído e aí naturalmente tem aí uma elevação no múltiplo de preço sobre lucro ali do Ibovespa, Além disso, é claro, eles também citam aí uma certa pacificação, entre aspas, no cenário político. É claro que isso ainda é muito instável, ainda podemos ter muitos fatores de risco no horizonte, mas considerando que o Ibovespa estava em níveis muito baixos, que o dólar estava em níveis muito altos,
qualquer melhora marginal é suficiente para provocar uma injeção de ânimo e é isso que a gente tem visto nos últimos dias. Bom, eu convido novamente vocês todos a deixarem comentários, a falarem o que é que vocês estão vendo a respeito do Ibovespa neste momento. Estão otimistas, estão pessimistas? Qual que é a percepção de vocês em relação à Bolsa e ao dólar? E ao longo da semana a gente vai batendo mais papos, vai discutindo a respeito aí desse momento de otimismo muito forte dos mercados financeiros, tá certo? Tchau, gente, um abraço e até amanhã.